Antes da gente ministrar a ceia, irmãos, vamos ler um texto juntos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos celebrar a ceia agora de manhã e à noite. Por isso, de manhã está sempre tão hiperlotado, o templo está cheio, a toca está cheia, mas logo mais nós temos a ceia também. Então, muita gente deixou para vir à noite, isso é bom, né? Vamos tentar fazer isso durante todo o ano, não prometo, mas vamos tentar celebrar a ceia. Se não nos 2 cultos, ou um dia de manhã, no outro do mês à noite, alguma coisa parecida para que a gente tenha um pouquinho mais de conforto. Como esse é o primeiro domingo do ano, nem todos tiram férias em dezembro, às vezes tiram uma semaninha, a primeira semana. Então, alguns, de repente, quiseram dar uma voltinha hoje de manhã, pegar uma praia, capel, que o sol foi embora. A semana toda de sol, chega no final de semana, mas é assim mesmo. Então, de repente, quiseram passear agora de manhã, à noite estão conosco. Você pode voltar à noite, evidentemente, não é pecado participar da ceia 2 vezes. Os crentes primitivos faziam isso todo dia, não é? Então, você pode fazer 2 vezes também no mesmo dia, no mês. Lucas capítulo 18. Queria deixar uma reflexão com os irmãos. De manhã a gente sempre tem um pouquinho menos de tempo por causa da ceia. À noite também ministro a mesma palavra. Não é? Teremos um pouquinho mais de tempo. Lucas capítulo 18. A partir do versículo 1, nós lemos Jesus contando a parábola da viúva persistente, da viúva que perseverava, da viúva que não desistia. Faz alusão a um tipo de gente que não sucumbe ante ao primeiro obstáculo. Faz alusão a um tipo de gente que não se prostra diante da primeira adversidade. Faz alusão a um tipo de gente de quem Jesus gosta. Eu também. De gente que não sofre do que eu chamo há muito tempo de coitadismo, que morre de pena de si mesmo. Gente que está no lugar não sonhado, e quem está no lugar não sonhado não está no lugar bom. Você não está bem é porque você não sonhou estar nesse lugar. Quando a gente está no lugar que sonhamos, a gente está bem. Então, fala de um tipo de gente que não está vivendo um momento sonhado, por isso bom, não bom, nada bom, mas que, a despeito disso, não sai por aí dando tiro para todo lado, julgando que o fato de estar assim tem como culpa qualquer um, menos ele mesmo. Não, fala de uma viúva, de uma mulher que, se viúva, perdeu o marido, a gente não sabe como estava a sua família, mas de uma mulher persistente. Diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor. Ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Vamos ler o último versículo, quando ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A segunda parte, contudo, vamos juntos? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mais uma vez, vamos juntos? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma palavra de Jesus de Nazaré e uma pergunta direcionada aos seus discípulos. Ele conta a história que está aí diante de você, não precisa explicar. A mulher tinha uma causa. Ela acreditou que o juiz deveria julgá-la. E ela achava que era favorável a si. E diz o texto que o homem não temia Deus, e muito menos os homens, era um iníquo, era corrupto. Mas a viúva dependia dele, a justiça dependia desse injusto homem. Ela perseverou tanto, ela insistiu tanto, que ele disse, cara, eu não faço por Deus porque eu não creio nele, eu não faço por essa mulher porque para mim ela não vale nada, mas eu faço por mim, porque ela está me enchendo o colarinho. Qual é a tua causa? É tal. Então ele atendeu a mulher. Aí Jesus diz para os seus discípulos, se esse homem injusto
maligno, a despeito de ser quem é, fez justiça pela viúva, você acha que eu, o Senhor, não farei por aqueles meus filhos que de dia e noite perseveram diante de mim? Você acha que um justo faz justiça e o juiz que é justo não faria a favor de vocês? Vocês acham que existe essa possibilidade? Então Jesus está falando com os seus discípulos, como que percebendo nos seus discípulos, meu Deus, será que Jesus vai julgar a minha causa? Será que Jesus vai fazer justiça? Será que ele não está vendo? Aquela sensação de que nós estamos servindo a um Deus que é cego, surdo. Porque é surdo, mudo, não fala com a gente. Aí Jesus diz, ele lhes fará justiça depressa. Mas ele aproveita para fazer uma analogia com o tempo futuro. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, irmãos, aprendamos algumas coisas. Essa parábola, ela faz referência ao ínterim, ao interregno. Essa parábola faz referência entre, portanto, o período que compreende entre o estabelecimento da necessidade, ou seja, da adversidade de alguém, e o suprimento da mesma. O dia em que a minha adversidade apareceu, minha dor. O dia em que a minha necessidade veio à tona. Esse é o dia. E o dia em que essa necessidade será suprida, essa adversidade será dizimada. Esse ínterim entre o dia do estabelecimento e o suprimento dessa necessidade, esse interregno, é sobre esse interregno que Jesus está falando nessa parábola. Não está aqui em voga se Deus responde ou não. Não é mais isso que está em voga. Porque até um juiz iníquo, até um juiz corrupto, até um juiz que não presta, responde. Não interessa por que causa, mesmo que seja para ter paz dessa viúva chata. Até esse juiz maldito responde. Então, não está em voga aqui, em tese mesmo, a questão se Deus responde ou não. Por mais que você já tenha entrado em crise com a demora de Deus, se eu te pergunto, Deus supre as nossas necessidades? Sim ou não? Sim. Ninguém tem dúvida disso. Você pode não falar sim agora, porque você está vivendo um momento ruim, e esse momento ruim te faz ter reações equivocadas para com Deus e para com a vida. Agora é só você olhar para trás e ver se você já não passou por momentos tão ruins como esse, adversidades como essa, e ver se Deus não te tirou de todas elas, se Deus não te trouxe até aqui. Ele responde. Mas a parábola faz alusão ao quê? Ao interregno, faz alusão ao ínterim. E o ínterim, esse interregno entre a necessidade e o suprimento dela, tem corroído a fé dos homens. E Jesus diz, em tese, que no tempo do fim, essa incapacidade de viver o interregno, essa incapacidade de esperar a resposta, essa incapacidade de esperar o suprimento do que me falta hoje, será tão grande na vida dos homens, os homens terão tanta dificuldade com a espera, como quem diz, o imediatismo será tão torrencial, o imediatismo será tão premente na alma da geração do tempo do fim, que ela perderá essa capacidade de viver o interregno. E essa incapacidade de viver o ínter e o interregno vai corroer a fé de tantos homens que ele faz a pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé na terra? Ele, portanto, fala sobre muita coisa. O texto deixa a base para a gente dizer a fé seria produto raro no tempo do fim. Poderia dizer que essa multidão que diz crer não é uma multidão que crê coisa nenhuma, pelos frutos os conhecereis. Ele fala sobre um monte de coisa, sobretudo sobre esse interregno. Como nós vivemos num tempo onde a diversidade é cada vez mais remodelada, a gente vai vivendo a necessidades cada vez mais modernas. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o funcionalismo público ia ter, por exemplo, salário atrasado e ia precisar de ajuda de cesta básica de quem não é público? Qual é o sonho de todo trabalhador brasileiro? Passar um concurso público. Quantos ainda sonham passar um concurso público nesse país? Ó, diga assim, eu vou passar. Mas cuidado com o estadual, o municipal. Cuidado. De repente não é mais bom negócio. Quem poderia imaginar um negócio desse?
As necessidades são novas. Elas se renovam a cada manhã com a misericórdia, não é? Então, essas necessidades novas, esses medos novos, essas adversidades novas, requer do que foi acometido por ela uma ação cada vez mais contundente, digamos, da parte de Deus, ou seja, lá de quem for, do juiz, para que a nossa causa seja pleiteada e nós sejamos acometidos também pela justiça, tal qual a necessidade. Mas o Senhor está dizendo, olha, a necessidade será tão grande e o imediatismo de igual forma que esse interregno vai corroer a fé de muitos homens. Então a questão aqui não é se Deus responde ou não, o juiz iníquo responde. A questão é, terei eu paciência para esperar? Terei eu fé mesmo para não sucumbir diante da demora da minha assistência, diante da adversidade que me assola? Vou ter eu condição de me manter quem sou, de manter-me discípulo, de manter-me homem de fé? Jesus está dizendo, no tempo do fim vai ser muito difícil. Você se lembra que há bem pouco tempo atrás, eu preguei sobre Apocalipse? E lá em Apocalipse eu fiz citação àquelas palavras que Jesus deu quando escreveu as 7 cartas da Ásia. E ele sempre termina as 7 cartas dizendo, quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz à igreja. Então nós falamos lá, isso é no tempo do fim, é lá no Apocalipse. O Espírito Santo vai falar até o final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, está lá no final, no escatom, como nós falamos lá. Então está dizendo, até o final, até o escatom, o Espírito Santo continua lá falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo... Então, o Espírito Santo está falando. Mas por que ele repete com tanta veemência? Quem tem ouvidos, ouça. Porque ele saberia que uma das marcas da geração do tempo do fim era a sua incapacidade de escuta. Ele sabia que, embora orelha houvesse em nós, a capacidade de escuta não mais existiria em muitos de nós. Então ele está dizendo, se você ainda, aqui no final, ainda é alguém que tem sensibilidade espiritual e discerne o Espírito Santo, faça a manutenção dessa sensibilidade, porque muitos a perderão. Por quê, pastor? O interregno é o ínterim. A gente vai piorando quando a gente perde a capacidade de lidar com as nossas adversidades. A gente vai piorando quando o imediatismo dessa sociedade pós-moderna, corrupta e performática, nos acomete. Jesus está falando sobre o ínterim. Daí vem a indagação. Haverá fé na terra ainda quando o Filho do Homem vier? Eu quero mostrar para vocês algumas marcas dessa corrosão na igreja brasileira. Portanto, na nossa igreja e na nossa vida. Algumas delas já citadas aqui ao longo dos anos. Troquei uma ideia dessa com um encontro de jovens que teve aqui há bem pouco tempo atrás. Não de jovens da nossa igreja, mas um encontro de jovens de liderança que teve aqui na nossa igreja. E eu quero mostrar para vocês algumas marcas dessa corrosão. Quando o Filho do Homem vier encontrar a fé, bom, esse interregno corrói a nossa capacidade de espera e vai correndo nossa fé. Muita gente tendo a fé corrida nisso. Deixa eu mostrar algumas marcas assim, em grande escala. Primeira marca dessa corrosão, eu vou chamar de nominalismo. Essa palavra não é uma palavra comum para nós, mas é uma palavra. Até bem pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, a nível religioso, o tal do nominalismo era um fenômeno exclusivamente católico. Isso é saber comum a todos nós. O que é o nominalismo? O nominalismo é um termo aristotélico. É Aristóteles que falou. O nominalismo, eu falo do nominalismo católico. A palavra católico é um termo aristotélico, que significa universal. Quando a igreja apostólica católica romana, ou seja, quando ela abraça o nome católicos, está dizendo, existe uma igreja, ou seja, essa igreja universal, essa igreja católica. Todos são essa igreja. Só existe essa igreja. Então, todos os que são dessa igreja. Então, essa é a única igreja. Ela é a única igreja universal. E o resto é resto. Igreja é só essa aqui. Então,
todo mundo que nasce é católico, todo mundo que crê é dessa igreja, só existe essa igreja. Então, pressupõe universalidade, universalismo. Esse termo ela abraçou, mas não é um termo religioso, é filosófico. Então, é universal. Como nós sabemos que, embora o discurso seja um, só existe uma igreja, não existe. Todo mundo é católico, não é? Criou-se nessa, digamos assim, incongruência, o todo que não representa todo, tudo que não é todo mundo. Criou-se esse nominalismo e criou-se uma ideologia. Na igreja, que só existe ela, onde todo mundo é ela, mas na verdade não é uma incongruência, eles querem afirmar que continua sendo, dizendo que agora existem católicos, os praticantes, e existem os católicos não praticantes. Qual a tua religião? Sou católico. Não praticante, mas sou católico. Ou seja, todo mundo é católico, viu? Mesmo que não pratique. Quem é o católico não praticante? É o nominalista. É aquele que tem o nome de católico, mas não vive como se católico fosse. Então, até bem pouco tempo atrás, esse termo, nominalismo, era exclusivo do catolicismo. Agora, hoje, existem crentes que se dizem evangélicos, mas não vivem como se fossem evangélicos, sim ou não? Pergunta ao irmão que está do seu lado, você vive como evangélico, irmão? Pergunta ao irmão que está do seu lado, pastor André. Esse é um fenômeno evangélico também. Eu diria que provavelmente, pelo testemunho e pelos frutos, é mais evangélico do que católico. Não digo com alegria nenhuma. Dizem que são evangélicos, mas não vivem como se fossem. Só tem o nome de evangélico. Aí eu lembro a você, o que já citei aqui algumas vezes, o último censo de 2010, quando o recenseador entrava na casa dos brasileiros perguntando sobre salário, profissão, sexo, aquela coisa toda, religião. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Quando chegava na religião, na casa de um brasileiro, se o brasileiro respondesse, eu sou budista, não tem segunda pergunta. Religião, eu sou Hare Krishna, não tem segunda pergunta. Católico, não tem segunda pergunta. Pergunta ao ateu, não tem segunda pergunta. Qual a sua religião? Ateu, não tem segunda pergunta. Religião, budista, não tem segunda pergunta. Católico, não tem segunda pergunta. Qual a sua religião? Sou evangélico. Aí tem segunda pergunta. Isso no censo, nas indagações do IBGE. Quando você diz que você é evangélico, tem segunda pergunta. Qual denominação? Aí você diz, sou da Assembleia de Deus, pentecostal. Sou da Batista Presbiteriana, reformada, tradicional. Sou da Universal, da Nova não sei o quê. Você é neopentecostal. Só que em 2010, há 7 anos atrás, os recenseadores ouviram uma resposta que eles ainda não tinham ouvido antes de 2010. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. De qual denominação? Eu não sou de denominação nenhuma. Eu não sou de igreja nenhuma. O número foi tão grande que os recenseadores voltaram e disseram para os seus superiores, olha, tem gente que diz que é evangélico e diz que não é de denominação nenhuma. Onde é que a gente bota essa gente? Não tinha onde botar. Na fichazinha não tinha evangélico sem igreja. Aí, então você é católico? Não, eu não sou católico. Você é o quê? Eu sou evangélico. Mas como é que você pode ser evangélico sem igreja? Na cabeça do recenseador não entraram. Bom, o que o IBGE fez? Botaram lá evangélicos sem igreja ou denominação. Só que quando fecharam o sistema com as informações, estavam escrito lá, crentes genéricos e protestantes não praticantes. Agora pense comigo, o que é um protestante não praticante? Literalmente, o que um protestante faz? Protesta. O que um protestante não praticante faz? Não protesta. Alguém que não protesta pode ser chamado de protestante? Pode, porque é o nominalista. É só de nome. Ele é o quê? Hoje, eles são chamados de desigrejados.
que já são 10% do número de evangélicos no Brasil, em torno de 5 milhões de evangélicos, 4 milhões, entre 4 milhões e 5 milhões de evangélicos. São desigrejados. Aí estuda-se as causas. Alguns dizem assim, decepcionados com a instituição. Pode ser. Claro que pode ser. Mas pode ser também porque ele só carrega a alcunha, só o nome. Eu digo que sou, mas não vivo como sou. Portanto, não espere de mim os comportamentos de um cristão. Comunhão, submissão, serviço, adoração. Aí nós vemos, por causa do nominalismo evangélico brasileiro, nós temos hoje, você pode jogar aí, ó, sauna gospel, nós temos nudismo gospel, nós temos pornô gospel. Está procurando emprego, irmã? Está ruim de emprego? Aí. Hein, irmão? Pornô gospel, só você jogar aí. Tudo gospel. Por quê? Porque ser evangélico hoje não é a mesma coisa de ser evangélico ontem. Hoje, evangélico é aquele que se torna membro de uma igreja evangélica, mas que não necessariamente viva os princípios do evangelho. Então, são os nominalistas. Não é? A razão, por que deixaram a igreja? Eu não sei. Agora, ser chamado de crente genérico, protestante não praticante, aí, por causa do nominalismo evangélico, vivemos uma realidade bastante interessante no Brasil. Nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil enquanto números. Nunca foi tão reduzido o número de evangélicos no Brasil que vivem os valores do evangelho. Nunca o número de evangélicos foi tão grande e nunca os que vivem os princípios do evangelho foi tão pequeno. Por quê? Por causa do nominalismo. Agora, o maior, o mais contundente, pior problema do nominalismo no evangélico brasileiro, qual é, irmãos? É o discurso distante da prática. Uma coisa eu digo, a outra coisa eu vivo. Não há mais consonância entre o que eu prego e o que eu vivo e o que eu faço, entre o meu discurso e a minha praxis. São coisas diferentes. A mensagem é uma e a vida praticada é completamente diferente desta mensagem pregada, é outra. E o problema, não dá tempo de falar aqui, seria longo, né? Nós, quando vivemos o nominalismo evangélico, nós produzimos uma crise naquele que nos ouve e vê, que a gente não consegue entender. Porque o camarada te vê pregando uma coisa e te vê vivendo outra. Meu Deus, em que eu acredito? Eu acredito no que ele fala, porque tem até sentido o que ele fala. Eu acredito no que ele vive, porque ele não vive nada do que fala. Nós criamos uma crise de diagnóstico existencial na cabeça dos que nos ouvem. Agora, como a gente já aprendeu, entre o que a gente prega e o que a gente vive, o que tatua aquele que nos ouve é o que a gente vive. Não é o que a gente fala. Então, essa crise é gerada por nós. No quesito nominalismo, eu me arrisco a destacar com os irmãos nessa manhã 4 tipos de nominalistas na igreja. 4 tipos. Coisa minha, viu, irmão? Não está em lugar nenhum, não. O primeiro é o que eu vou chamar de nominalista tradicional. É aquele que tem nome, mas não está presente nunca. É o crente fantasma. Não conte com ele. Se você for lá procurar no hall de membros da igreja, está lá. Mas procura ele na igreja. Não está lá, nunca. Como, em grande parte da igreja, o que conta é o número, nós temos, em grande escala, uma igreja fantasma no Brasil. Não é o nosso caso, porque a gente faz o recadastramento a cada 5 anos. Cada 5 anos, todos os membros têm que se recadastrar. Crente fantasma não tem que estar aqui. Mas como o que conta no nominalista é a imagem, a performance, a mídia, então a gente diz assim, nossa igreja tem 10 mil membros. Nada, entre os 10 mil membros tem 8 mil fantasmas. Esse é o nominalista tradicional. É aquele que o nome está lá, mas ele não está presente. É o crente fantasma. Mas também tem o crente que tem um nominalista que eu vou chamar do presente, mas não participativo. É o nominalista alienado. Ele está presente, ele está em tudo, você o vê, mas você não o vê inserido em absolutamente nada do que sua igreja faz.
Ele dá até o dízimozinho dele, ele dá a contribuição dele. Mas é aquele que, pela postura e pelo distanciamento, diz: não contem com o meu braço, não contem com a minha profissão, não contem com o meu tempo, não contem com a minha voz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo como vocês, não. É aquele que, com a postura, diz assim, quando você procura, quem procura, poxa, precisando do irmão, pastor, não tem tempo para isso, eu estou trabalhando, estou estudando. Quando ele diz assim, ó, eu não tenho tempo para isso, estou trabalhando, ele está dizendo, ó, quem está na igreja fazendo alguma coisa, não trabalha, é vagabundo. Não tem tempo, estou estudando, ou seja, quem está na igreja nunca estudou. Mas, na verdade, é o nominalista. Ele está presente, ele só não está disponível. Você imagina, Jesus, ou Deus, vamos começar em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que planejou dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele venha a crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas mudou de ideia porque ele estava ocupado. Não mandou Jesus. Ele amou, mas ficou no planejamento. Você imagina Jesus, que veio como expressão e personificação do amor de Deus, quando no Getsêmane, cônscio da dor pela qual passaria, em agonia diz assim, Senhor, ó, não dá para mim não. Eu pensei que dava, mas não dá não. Última forma, manda outro no meu lugar. Tu imagina, se Jesus não tivesse disponível para viver o que viveu, se Deus tivesse amado, mas não tivesse mandado Jesus, se ele estivesse presente como testemunha ocular, mas não se movimentasse, o que seria de nós? Bom, grande parte do que a igreja não faz no Brasil, não faz por causa do nominalista, que está presente, mas com quem a gente não pode contar. Aquele é fantasma, esse é o alienado. Mas há um terceiro nominalista, que é o participativo sem coração. Participativo sem coração, pastor? É aquele que diz assim, pô, cara, eu estou indo lá, o pastor viu falando que a gente tem que servir, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que dar o nosso talento. Ah, cara, quer saber? O pastor já está enchendo o saco, eu vou fazer lá. Bota meu nome aí, ô Possati, nessa lista aí, bota aí. Aí o cara vai lá, faz, mas faz com a má vontade. Que hora que acaba, Tiago? Pô, já são 10 horas, brother. Pô, pastora, que hora que acaba o ensaio? Pô, aí, 11 horas, pastor, vai reclamando lá. Aquele camarada que está perto, está fazendo, tá, mas é o mala. Ele é o chato. Ele é o desagregador. Mas ele tem na história um histórico para jogar na cara de quem sabe diz, pô, cara, não pode ser assim, você está desagregando. Olha, ninguém pode falar que eu não trabalho. É verdade, ele trabalha. Mas ele é o trabalhador desafeiçoado, ele não tem coração. O primeiro é o fantasma, o segundo é o alienado, esse terceiro é o desafeiçoado. Não tem afeto. Ele está ali enquanto braço, enquanto força bruta, mas ele não tem um coração naquele lugar. Aí é mais ou menos como diz o texto sobre Amazias, como é que está lá o texto lá? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com inteireza de coração. Fez o que era reto, mas não fez com inteireza de coração. O que ele fez, ninguém pode dizer que não é um feito tremendo. Mas fez com amor? Não. E o que a gente não faz com amor, a gente não fez para Deus. Fizemos para nós mesmos. Então nós temos hoje, irmãos, a marca dessa corrosão da fé, a marca da corrosão da nossa capacidade de esperar em paz. Uma das marcas mais contundentes é o nominalismo. E tem o quarto nominalista, que eu vou chamar do nominalista relativista. Esses são, acho que é para mim a grande maioria hoje. O nominalista relativista, pastor, o nominalista relativista é aquele cuja vontade própria, sempre prevalece à vontade de Deus. Sempre. Por que a vontade do nominalista relativo prevalece à vontade de Deus? Porque na sua análise da palavra de Deus, o que Deus diz não é prioridade, mas sim o que ele acha sobre o que Deus disse. O que está escrito na palavra? Isso. Ele lê isso, mas ele diz, bom, está certo, está na Bíblia, mas eu acho que. Entre o que a Bíblia diz e o que ele acha, ele fica com o quê? Com o que a Bíblia diz ou com o que ele acha? Com o que ele acha. Ele é relativista. Então ele olha para a Bíblia e vê um livro relativo. A verdade da palavra é relativa. A verdade do Evangelho é relativa, porque o que conta é o seu achismo.
É a sua vontade, não é o que Deus disse, é o que ele acha em cima do que Deus disse. Aí nós temos assim, exemplos bem bobos. Assim. A Bíblia diz, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Pô, mas para falar para submissão para uma mulher pós-moderna, na sua cabeça já dá um... Porra, essa palavra submissão, o sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus. Pastor, o senhor está vindo bem, mas chega a me arrepiar. Deu um negócio na coluna aqui, que veio até aqui em cima. Submissão. Mas por que submeter-se para a mulher hoje é complicado? Primeiro, por causa da qualidade do homem do tempo de hoje. Segundo, por causa do relativismo. Não, está certo, pastor, está na Bíblia, mas eu acho que... Está certo. Aí você discute com a Bíblia, e toda vez que você discute com a Bíblia, você ganha. Esse é que é o problema. Essa é a pior de todas as derrotas. Você olha para a Bíblia e se convence de que quem está certo é você. Você discute com o livro sagrado, com a Sagrada Escritura, e você se convence de que você é que está certo. Tu pega textos como, por exemplo... obedeçam a vossos guias. Para o rebelde, porque acha que liberdade é viver a revelia. Fala obedecer. Você está maluco. Dá o mesmo frio na espinha. Quando você pega para a sociedade pós-moderna, genitocêntrica, refém do pênis e da vagina, do sexo, parece que nasceu para fazer sexo. A razão da vida é fazer sexo. O sexo não é mais um meio, é um fim. Falar honrado seja entre todos o matrimônio, é uma ofensa. Aí o que nós vemos hoje? Os casamentos indo à bancarrota. Mas você é genitocêntrico, é nominalista, é relativista. A Bíblia diz, honrado seja entre o matrimônio. Você terminou o matrimônio há um mês, nem acabou teu casamento, já está com outra mulher, já está com outro homem. Mas a Bíblia diz, meu filho, você ainda está casado, isso é adultério. Mas pastor, eu não acho que seja, pô. Meu coração é verdadeiro, mas a palavra diz, meu filho. Mas não interessa o que a palavra diz, interessa o que você acha. Então, está na igreja, mas provavelmente não seja igreja. Porque quando nós somos cristãos de verdade, nós não discutimos com a palavra. Não existe, meu irmão, no coração do cristão, o relativismo quando o assunto é palavra de Deus. Se a palavra diz, acabou. A obediência não é uma opção. A obediência é a única opção que a gente tem. Nós não questionamos a ordem do Senhor. Nós nos submetemos, negamos-nos a nós mesmos. Deus, eu não consigo entender isso, eu não consigo, mas a tua palavra diz. Então eu me submeto à tua vontade. E até essa submissão hoje, para o nominalista relativista, é complicado. No cristianismo verdadeiro, ou se crê, ou se não crê. Não tem esse negócio. Aí a gente se lembra do que Jesus diz, né? Todos nós conhecemos muito bem. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? O que me ama. Não é quem diz eu te amo, não é quem diz eu te adoro, não é quem diz, não é quem canta bem, não é quem tá... Não, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então o amor é revelado pela obediência, não pelo discurso. O amor é revelado pela submissão e não pela cantoria, nem pela presença à liturgia. É pela obediência. Então, a primeira marca que a gente vê da corrosão da nossa fé é esse nominalismo. Então, perceba, meu irmão, para que você evite auto-engano. Se você vê um decréscimo de sua fé, você comparando-se com o que você é hoje, com aquilo que você foi alguns anos atrás, se vê em decadência espiritual, acredite, o teu Deus é imutável, ele continua o mesmo. A sua palavra permanece para sempre. Posso ouvir glória a Deus? Então quem está mudando é você, não é a palavra nem Deus. A mudança se dá na tua forma de enxergar, na tua forma de ler, na tua forma de discernir. É aí que acontece a mudança. Então, não tente desculpar-se de não ser mais o que era na presença dele e que, em sendo, te dava prazer e do que você sente saudade. Para de se auto-justificar se você percebe que você está decaindo da fé, porque fé decai mesmo. Jesus já sabia disso. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra.
A resposta é quase implícita. Provavelmente não. E a gente vê essa corrosão no nominalismo. O discurso é evangélico, a cantoria evangélica, a prática é evangélica, mas a consistência, a essência já não mais. Estamos nos deformando para a qualidade de nominalistas. Uma outra marca, não vai dar para eu pregar tudo, vou ter que deixar para a noite. Uma outra marca dessa desconstrução da fé no tempo pós-moderno. Não só o nominalismo, sincretismo. Só você olhar para a igreja. Sincretismo é uma palavra grega, sincretizo, que literalmente é combinar, jungir, unir, fazer convergir. E na questão religiosa, sincretismo é unir elementos de várias religiões no mesmo barco, no mesmo bojo, no mesmo lugar. Então, você une sincreticamente práticas, pensamentos, ideologias e fés de tantas religiões na mesma coisa, que quando você vê essa coisa, você já não sabe mais que coisa é essa. Por exemplo, nós pegamos uma rosa dessa aqui. Isso aqui sai, não? Não diz aí uma mulher daqui, por que arrumou isso aqui? Sai não, sai não. Então não vou mexer, senão as mulheres me pegam. Mas vamos imaginar que eu pegue essa rosa, ou então diga assim, irmãos, na sexta-feira que vem, para abençoar o 17 de vocês, nós vamos distribuir uma rosa ungida para os irmãos. Nós vamos levar essa rosa para o Monte Gerizim. Vou viajar para Israel na quinta-feira, então nós vamos subir ao monte e vamos ungir essa rosa e nós vamos dar essa rosa. Aí no final de sexta-feira a gente vai distribuir essa rosa toda. Bota essa rosa em cima da sala da sua casa, na mesa da sua sala. E essa rosa, ao exalar o perfume, esse perfume vai com a unção do Monte Gerizim, vai com a unção do Monte tal. Aí você vem com muita fé e pega essa rosa com muita alegria. Lógico que se paga pela rosa, isso nunca é de graça, na igreja nunca é de graça. Então tu pega essa rosa, aí tu bota lá dentro do teu jarrinho, no meio da mesa. Aí toda vez que você passa por essa rosa, oh, Jesus, essa rosa é ungida, está na minha casa, glória a Deus. Ela vai mudar o ar da minha casa, meu marido vai agora melhorar, não vai mais me bater, não vai mais me trair. Meus filhos agora vão estudar, vão me respeitar. Ou minha mulher agora vai arrumar essa casa, que é miserável. Então, não sei o quê, papá, essa rosa. Aí tu está exercendo, você acha fé. Mas pensa comigo, minha igreja, a tua fé agora está onde? Não ouvi? Na rosa. Você acredita que a rosa ungida pelo apóstolo Neil Barreto, no Monte Gerizim, vai fazer o trabalho que compete a você fazer na sua casa? A mulher sábia edifica a sua casa. Maridos, amai as suas mulheres, porque o marido que ama a mulher tem uma mulher abençoada em casa. Pais, honrem seus filhos, ou não provoquem a ira seus filhos. Filhos que não são provocados na ira, pelo contrário, são amados, são incentivados, são criados no caminho do Senhor, são filhos que dão prazer aos pais. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Os filhos que obedecem aos pais são filhos que vão ser honrados pelos pais. Nós transferimos para a Rosa a nossa missão. Isso é evangélico? Não tem nada de evangelho. Eu estou citando rosa, mas eu poderia citar a fita ungida, a água ungida. Nós vamos entrar agora, meus amados, na oração forte. Pega o seu copo d'água, bota em cima da televisão. Hoje nem dá para botar mais em cima da televisão, agora não sei onde é que bota mais. Bota em qualquer lugar. Aí você, irmãzinha, irmãozinho, pega o teu copinho d'água, bota em cima do coisa lá. Aí o apóstolo faz oração forte. Aí você bebe a água. Aí você acredita que a unção de Deus é transferida para um copo d'água. E o copo d'água. Mas você continua sem pagar a tua conta. Você pediu emprestado e não pagou. Na tua vizinhança, você tem fama de ser fofoqueira e fofoqueiro. Você continua vivendo adultério. Você continua sendo o mau caráter do seu escritório, da sua empresa. Você continua tendo
a admiração dos teus filhos como pai e mãe, porque os teus filhos veem duas personalidades em você, mas você acha que o copo d'água vai fazer a transformação. E você diz que é evangélico. Você vai lá na igreja, eles estão vendendo, olha isso, o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. Falei, meu Deus, o que é que eles tiraram do Pai, do Filho e do Espírito Santo para jogar nesse sabonete? Como é que eles fizeram isso? Como que eles tiraram da Trindade e jogaram num sabonete? Aí você toma banho, irmão, vai queimar gordura e tudo. Pode tomar lá. Você pode jogar aí quando chegar em casa? A oração da queima de gordura. Não, agora não vai atrapalhar meu sermão, não. Oração da queima de gordura. Pode ver aí. Unção do cuspe. Está em rebelião. O pastor bota água na boca, chama as pessoas, abre a boca. Está aí, está aí. Você vem querer me dizer que você é evangélico? Essas expressões que o evangelicalismo brasileiro chama de expressão de fé. Isso é unção, pastor. Isso é fé. Não, isso é ausência dela. Porque a fé do evangelho não precisa de coisa nenhuma. Basta a palavra. Se ele disse que vai acontecer, eu creio. Eu não preciso de mais nada. Não preciso ver nada. Porque acontece aqui, ó. A gente chama isso de evangelho. Essas são práticas, principalmente do pentecostalismo brasileiro. Mas não é só no pentecostalismo que há sincretismo. Há o sincretismo do lado de cá também, mas que talvez não seja com rosa, com fita, com copos, mas nós podemos chamar de sincretismo também, o que eu vou chamar de materialismo ou de existencialismo. Ou seja, nós nos tornamos tão materialistas que nós não cremos mais no sobrenatural de Deus. A gente não acredita que o Espírito Santo fale hoje. A gente não acredita que o Espírito Santo pode revelar hoje, que ele possa curar hoje. A gente não acredita na unção, no fogo. A gente acha que tudo que Deus faz é explicável. De um lado, nós nos tornamos sensitivos, nós nos tornamos epidérmicos. Mas, do outro lado, nós nos tornamos racionalistas. Não é racionais, é racionalistas. E gente que julga que pode explicar todo o mover de Deus, todo o saber de Deus. Que o que Deus fez já está tudo revelado na palavra. Tudo que Deus tinha e que nós precisávamos saber está na palavra. Mas Deus é livre para fazer muito mais. Nem Deus está preso à sua palavra. Deus é um Deus que é absurdo. Ele não cabe dentro da minha ideologia, dentro do meu discernimento, da minha filosofia. Eu tenho que entender que quando eu sirvo a Deus, por melhor filósofo que eu seja, teólogo que eu seja, eu estou diante do absurdo e ele pode me surpreender a qualquer instante. E quando ele nos surpreende, eu preciso crer pela fé de que é ele quem está surpreendendo. Quantos de nós daqui da tradição perdemos experiências com Deus porque não acreditamos que ele possa falar mais nesses dias de hoje? Que ele não possa nos surpreender com o seu poder, com a sua maravilha. É o materialismo entre nós. É o existencialismo entre nós. Nós podemos chamar de sincretismo também o teologismo. Nós amamos tanto a teologia que a gente nem passa mais pela Bíblia. A gente fica discutindo doutrinas que enchem a nossa cabeça, mas que em tempo algum desce ao nosso coração. Nunca. Que tempo algum mexe com as minhas entranhas. Que me faz achar-me superior àqueles que não sabem da teologia que eu sei. A gente perde a simplicidade. Isso é uma praga. Nós nos racionalizamos, nós vivemos racionalismo, não razão. Temos uma outra coisa ruim entre nós, é o denominacionalismo. Os batistas acham que o que Deus faz só faz dentro das paredes batistas. Os assembleanos acham que o que Deus faz só faz dentro da assembleia. Que cada um está lá dentro do seu gueto, dentro da sua torre. Aí vem Deus e desce quando desce para acabar com as nossas torres. A gente não sabe, muitas vezes, tem tantos batistas sofrendo, esperando Deus fazer uma obra, libertar
Aí daqui a pouco Deus manda um assembleando daquele do reteté, do coque, irmão, do sovaco cabeludo da irmã, da perna cabeluda. Aí ela aparece perto dele, irmãos, Deus me mandou falar contigo. O Batista diz, Deus não fala dessa forma. E às vezes Deus fala só para confundir o Batista. Às vezes está essa irmã do coque aqui, esperando o reteté de Deus. Vai aparecer um profeta aqui, vai aparecer um anjo ali, uma bola de fogo ali, uma espada de fogo aqui. Aí entra o Batistão de terno e gravata. Bom dia. Não, falou bom dia, não é parte do Senhor, não, irmão, não é bom dia. Então, Deus não usa o irmão, porque o irmão não é batizado do Espírito. O irmão é batizado no ácido sulfúrico. É gelado. Às vezes o que ela precisa não é uma palavra de fé, de fogo, é uma palavra de razão, de sabedoria. Então, minha igreja, quando a gente pensa manutenir fé, nós temos que estar abertos para toda possibilidade, porque o nosso Deus não se deixa prender por denominacionalismo, teologismos, coisa alguma. Ele é um Deus que transcende isso. Agora, se eu sou tomado por esse sincretismo, eu sou membro da Igreja Batista, mas não perco o culto do apóstolo Agenor Duque. Mas quando não funciona com Duque, eu parto para a Universal. Se não dá para a Universal, eu vou para a igreja do azeite quente. Se não der a gente, eu vou na última embarcação para Cristo. Eu estou em todos os lugares. Aí, daqui a pouco, o que acontece contigo? Perda de identidade. Tu não sabe mais o que você é. O que é você? No que você crê? Qual Deus você serve? Qual a tua missão? Porque a maioria dos crentes que eu conheço, a missão deles é ele mesmo. Eu estou aqui em missão, pastor. Qual é a missão? Me dar bem. E para me dar bem, eu vou em qualquer cantinho, me submeto a qualquer doutrina, faço qualquer negócio. Pois é, como é que acaba esse crente? Se dando mal. Mal. Perda de identidade, não sabe mais o que é ser evangélicos. Tem o que eu chamaria de pandemonismo, que é a terceira marca. Pandemonismo, pan é tudo. Demonismo vem de demônio. O pandemonismo entre os crentes é muito comum. Tudo é o diabo. Eu tenho pena do diabo na igreja evangélica. Por quê? Porque ele é digno de pena? Não, porque ele é a razão de tudo que acontece na vida do crente. Tudo é o diabo. Qual é a consequência de achar que tudo foi o diabo? O irmãozinho comeu a irmãzinha lá. Foi o diabo, pastor. A irmãzinha olhou para o irmãozinho lá. É o diabo que está usando essa irmã, pastor. O pastor pegou o dinheiro da igreja e fugiu para Friburgo. É o diabo, pastor. Pastor, aquela irmã está fazendo favor. É o diabo? Tudo é o diabo. Quando a gente diz que tudo é o diabo, o que a gente está fazendo, irmão? A gente está fazendo do diabo a razão de todas as nossas mazelas. E qual é o resultado de eu achar que o culpado de tudo que eu faço é o diabo? Infantilismo crônico. Por que infantilismo crônico? Porque ele é produzido pela nossa incapacidade de assumirmos as nossas culpas nas calamidades que nos acontecem. Por que crente está sempre culpando alguém? É o pastor, foi o cara da porta, não me deram oportunidade. E foi João, foi Maria, foi o jovem, foi o velho, foi a irmã, foi todo. Nunca é o miserável. Porque ele é um infantil crônico. E aonde que nasce isso? Da formação, onde ele aprende que é o diabo que faz todas as coisas acontecem, é o diabo, tudo é o diabo. E isso me incapacita de assumir a minha culpa. E qual o problema desse infantilismo crônico? É que na experiência religiosa, acreditamos mais nas nossas sensações do que na nossa razão. Eu só acredito que Deus está agindo porque eu estou sentindo. Acabei de falar disso agora. Eu só acredito que Deus está agindo porque eu estou vendo. Eu só acredito porque está vendo barulho. Eu só acredito que está acontecendo porque a minha espinha gelou. Eu só acredito, ou seja, eu sou refém das minhas sensações, não da minha razão. E o pior, a igreja evangélica acha que o poder está exatamente isso, na sensação, não é na razão. O poder é sentir, não discernir. O poder é acusar o culpado, não assumir-se como tal. Isso é o quê? Infantilismo. Quem precisa de sinal não é o maduro, é a criança. Quem precisa de sinal quase sempre não é o ético. É o que não é ético. Aí tu pega esse irmãozinho, irmãzinha, que você conheceu agora, que acha que é homem de Deus. Aí começa o papo. Você me ama? Amo. Ama nada. Amo. Ama nada. Então prova teu amor. Que prova que ele quer? A prova do amor.
A Bíblia não permite, não. Mas a irmã está doida para provar o amor também. Aí prova que ama. Aí depois diz, pastor, ele me pediu uma prova. Não, pastor, não, porque eu nem ouço mais essas coisas. Ele pediu não pediu. Cara, pediu a prova. Não acredita no teu amor? Amor não se prova. Se você precisou pedir prova, é porque o amor ainda não está ali. Porque para quem é amado de verdade, não há pedido algum. Ele é suficiente. É como o chefe. Quem manda nesta porcaria aqui sou eu. Isso quer dizer o quê? Que ele não manda em mais nada. Precisou lembrar que quem manda é ele, não manda há muito tempo. Essa ideia de que, pastor, nós precisamos buscar o poder, os anjos, nós precisamos do fogo da espada e tal. Isso é infantilismo. A espiritualidade do reino não gera um sensitivo, nem epidérmico, gera um ser humano maduro, que de tal forma não precisa de mais nada, porque ele vive na palavra. A palavra tem tudo. Essa experiência religiosa, que acredita mais nas sensações do que na razão, não é maturidade espiritual, que quase sempre nos crentes aparecem depois de uma calamidade. Por exemplo, ele não foi homem suficiente para ser marido decente, ele perde a família, estraga a família dele. Aí depois que a família estragou, o que ele faz? Vira um santo, quase Gabriel 2. Agora vai para a campanha, vai para monte, vai para vale, busca oração, busca não sei o quê, porque já está feita. A besteira já está feita. Agora ele se acha super espiritual e por causa da sua super espiritualidade ele acha que Deus vai recompensá-lo, trazendo de volta aquilo que ele perdeu porque não foi maduro o suficiente para manter. Aí nasce essa espiritualidade epidérmica sensitiva que precisa de sinais o tempo inteiro, porque a palavra de Deus não é suficiente. E qual o problema desse infantilismo que gera crentes sensitivos e não de razão? É que nós experienciaremos uma espiritualidade fast food. Uma espiritualidade instantânea, que nasceu depois da dor, nasceu depois do divórcio, nasceu depois da morte, nasceu depois que o câncer apareceu, nasceu depois que eu perdi o emprego, nasceu depois da desgraça. E, pum, em um mês eu virei um espiritual, tão espiritual que ninguém na minha igreja está na minha altura. Eu preciso mudar de igreja. É uma espiritualidade fast food, instantânea, diferente daquela que é forjada no caminho, dia a dia, dia após dia, amadurecida pelo tempo, pela convivência com o Espírito Santo nesse mesmo caminho. Mas não, a maioria dos crentes que eu conheço na vida viveram a vida porcaria carnal a vida inteira. E agora, depois de 2 meses, viraram tão santos, que não precisam dar para satisfação para mais ninguém. Qual é a desgraça da espiritualidade fast food? É que essa espiritualidade fast food instantânea nunca é longa. Ela é cronológica, ela é temporária, acaba logo, logo. Ele acha tão grande que ele acha que nem peca mais. Quando peca pela primeira vez, se frustra de tal forma consigo mesmo que ele abandona o barco. Porque ela não foi temperada. O que a Bíblia diz, não? O que vovó dizia, né? Apressado come cru. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Quando a vovó diz apressado come cru, está dizendo, o apressado não morre de fome. Mas também diz, o apressado vive, mas sem prazer algum, porque comeu cru. Ninguém pode falar que a espiritualidade fast food mata o que a absorve, mas está dizendo você nunca vai ter prazer espiritual, porque você está comendo cru. A carne boa é aquela que tem que estar no forno por algum tempo. Quanto tempo leva para uma costela boa ficar boa, irmã? Muitas horas, né? Aí você espera muito. Pô, cara, estou com a fome danada. Bora aí, mãe. Calma, meu filho, falta só 4 horas. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Calma, meu filho. Também quando sai aquela costela, você passa assim o garfo, ó. Ela desmancha. Quem sabe do que eu estou falando, diga glória a Deus. Diga é de Deus. Não é? Desmancha. Você baba. Boca encheu d'água, não encheu? Fala a verdade. Agora, come uma costela que não ficou essas horas todas. Dura. Tu não morre de fome, mas não tem prazer na vida.
A espiritualidade que vem, fast food, te faz ter alguns rompantes espirituais. 3 meses. Enquanto aquela que é gerada no caminho fica contigo a vida inteira. Porque você só precisa de espiritualidade para vencer o mal desse dia. Basta cada dia o seu mal. Você não precisa de espiritualidade para o ano todo, só precisa de espiritualidade para hoje. Para vencer o mal de hoje. Espiritualidade é igual maná. Se guardar para amanhã, ela estraga. Amanhã tem maná novo. Não é fast food, é caminhada. Caminhada. Deixa eu terminar. 15 minutos. Ainda tem a ceia. A quarta marca distintiva da corrosão do nosso tempo. Simonia. Não é simonia. É simonia. Simonia vem de Simão, o mago. Ele tentou comprar o poder do Espírito Santo junto aos apóstolos, Atos capítulo 8. A igreja hoje, lamentavelmente, virou um grande negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. E é verdade. Verdade. O cara foi um mecânico incompetente, ele fecha a mecânica e abre uma igreja. Vira pastor. Todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser número 1. Todo mundo quer estar com o microfone na mão. Todo mundo quer estar no holofote. Ou todo mundo é muita gente. Mas quase todo mundo. Aí nós vemos a simonia acontecendo. Simonia é negociação de coisas sagradas. Tráfico de coisas sagradas. O que Deus nos deu de graça, hoje, em grande parte da igreja brasileira, você tomar posse, tem que pagar. Não é mais nada gratuito. O congresso tem que pagar. A campanha tem que pagar. Tem que pagar. Tudo tem que pagar. Essa dificuldade que nós colocamos entre o sujeito e Deus é uma prova cabal de que nós estamos perdendo a fé. Como é que um sujeito carente de Deus, analisado por mim, que me digo de Deus, carente de Deus, como que eu vou entrar na frente desse homem, colocando alguma barreira para que ele chegue até Deus? Tu pega um culto que é pago, o sujeito está lá do lado de lá e Deus diz assim, o dia da salvação desse menino é o de que dia é hoje? Dia 8. O dia da salvação desse menino é dia 8, às 11h47. Aí, 11h47, o menino passa ali, mas aí tem um porteiro, a entrada no culto é R$5. Mas eu não tenho R$5. Então você não entra. Quem vai responder pela salvação desse menino? Quando a gente põe barreiras para que pessoas cheguem a Deus, não, você não pode chegar a Deus com essa roupa. Você não pode chegar a Deus com esse cabelo. Você não pode chegar a Deus com isso. Você não pode chegar a Deus. A gente está negociando o Evangelho. Minhas ovelhas, guardem uma coisa no seu coração. Qualquer pessoa que entrar nesse tabernáculo, ou que Deus botar no teu caminho para entrar nele, abra as portas. Que essa pessoa entre, se arrependa e vá embora. Mas que ela nunca diga, eu quis entrar e não me deixaram. Que nós sejamos facilitadores. Que nós sejamos pessoas que constroem pontes e não muros, como diria Shakespeare. Que nós sejamos os promotores da paz, os pacificadores. Que nós facilitemos a vida das pessoas. Porque quando a gente impõe regras, quando a gente impõe limites, preço, seja monetário ou não, nós estamos traficando coisas sagradas. E traficar coisa sagrada é simonia. É pecado. Daqui vem os conselhos. Logo mais a gente fala um pouco mais profundamente. O conselho que você já tem no teu coração, que nunca é demais repetir. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, conclua. Guarda o teu coração. E a Bíblia diz por quê? Porque deles procedem as saídas da vida. Teu coração será a proporção do que habita teu coração. Como nós somos um povo da fé, e a fé está sendo corroída, e a fé de Deus trabalha em nossos corações, Ele está dizendo que o teu coração seja um coração de tal forma saudável, que a fé, quando bater ali, encontre um ninho, e não uma sebe de espinhos. Que a fé que o Espírito Santo gera no teu coração, encontre no teu coração um lugar agradável para se manifestar e reproduzir-se. Então, quando você vive nesse mundo pós-moderno, em litígio e competição o tempo inteiro,
Nesse tempo em que as línguas e as palavras são ferinas, os dedos são flechas malignas. E com os dedos nós produzimos palavras que ferem, que machucam, que denigrem, que achincalham, que achibatam. Que você trabalhe o teu coração de forma a não permitir que essas palavras encontrem ninho e gerem uma sebe de espinhos no teu coração. Cuidado com a amargura, cuidado com a mágoa, cuidado com o ódio, cuidado com o vazio, com o coração dentro do qual não há nada. Guarda o teu coração, porque o coração se perde. Lembra disso, você já ouviu isso aqui 1000 vezes. Cuidado com as tuas relações, cuidado com quem você anda, quem você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com as tuas opiniões, principalmente aquelas que não te pediram. Você acaba se queimando. Você vê agora de manhã, nós lançamos, eu não ia tocar no assunto, mas por causa do que aconteceu hoje de manhã, só um exemplozinho. Nós lançamos a nova marca. Teve três irmãos da nossa igreja que fizeram um monte de piada com a marca. Achincalharam. Eu falei, garota, eu posso discordar, mas de respeitar não, ainda mais porque é meu, né? É da minha igreja. Aí eu falei, não, direito deles, problema nenhum. Problema é que hoje chegou alguém tão irado com essas pessoas, e principalmente da irmã, e falou tanta besteira sobre a irmã, aquela isso, aquilo. Por isso que, meu Deus, eu falei, minha irmã, vem cá, me abraça aqui, o que é isso? Pastor, como é que pode a sua própria igreja? Irmã, vem cá, irmã, abraça aqui. Abracei a irmãzinha. Eu falei, não faça isso com o seu coração, não faça isso. Da mesma forma que a senhora tem de amar, eles têm de não fazê-lo, ou de achincalhar, de respeitar, fazer piadas. Não faça isso com a senhora. Mas, pastor, o senhor... Não sinto nada, irmã. Eles têm todo o direito. Todo o direito. Ela começou a chorar no meu peito. Molhou minha camisa. Porque fizeram caso da igreja dela. Aí, essas pessoas que achincalharam, aí algumas tão iradas com elas. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí eu digo para essa irmãzinha, não guarde mágoa. E você poderia ter respeitado, só isso. Não goste, mas respeite. É simples. Aí eu vejo os ódios. Eu falei, meu Deus, por causa de nada. Como que se já não houvesse tanta informação maligna no mundo, nos jornais, na televisão, para encher o nosso coração de desgraça, nós ainda produzimos em torno de vírgulas. Em torno de, meu Deus, de questiúnculas. Questiúnculas. Guarda o teu coraçãozinho, porque é muito fácil de enchê-lo de amargura e mágoa. Guarda teu coraçãozinho. Final do dia, faça uma faxininha, pega lá uma buchinha, né, espiritual e tira assim, Senhor, me ajuda a limpar meu coraçãozinho, né, que essa amargura, essa mágoa fica... Trabalha o meu coração essa noite. De manhã você acorda com o coração cheio do Espírito Santo de novo. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E, por último, concluo dizendo o que Paulo diz aos Romanos 1, 16, 17. Por que não me envergonho do Evangelho? Olha só. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu e também do grego. Ou seja, há espaço, né, no coração de Deus, no Evangelho, para todo mundo. Aí ele termina no 17 diz assim, porque no Evangelho é revelada, olha só, de fé em fé, a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Como que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, Neil? De fé em fé. Então ele está dizendo, a fé que eu tenho hoje é uma fé que pode ser amanhã melhor, uma fé que pode ser depois da manhã melhor, uma fé que pode depois de amanhã estar igual à de ontem, mas porque eu estou de fé em fé, estou a caminho, é uma fé processada no caminho ininterruptamente, eu estou de fé em fé. A minha fé nunca é a mesma, ela está amadurecendo, ela é viva, ela está ebulindo, ela está pulsando em mim. Então ele está dizendo, a justiça de Deus vai sendo revelada em mim, e através de mim, a justiça de Deus vai trabalhando. Mas por quê? Porque de fé em fé. Se você vê sua fé corroída, você primeiro é alvo da injustiça dos homens e não da justiça de Deus. Segundo, você deixa de produzir justiça, você produz juízo. Você produz acusação. Você produz justiça própria. Não é mais justiça de Deus. Na justiça de Deus, todos têm direito a tudo. E o tudo dos outros, caso diferente do seu, não te atinge, não te adoece. Você passa tocado, mas não amaldiçoado, ferido, adoecido. Cansa, pastor, porque você está lutando contra tudo isso, os dias são maus. Mas veja, a justiça de Deus no Evangelho é gerado de fé em fé,
E ele termina o texto dizendo, como está escrito, o justo viverá da fé. Quer viver como justo? Só pela fé. Não é por explicação, não é por filosofia, não é porque compreendeu, não é porque entendeu, não é porque, entendi. Não, não vai entender tudo, não. Não há resposta para tudo mesmo, não. Mas eu tenho fé. Se a minha fé é corroída, eu viro mais um no meio dessa multidão. Ou um nome no hall, mas fantasma. Um presente não participativo, um alienado. Um presente participativo sem coração. Um alguém que já não sabe mais que religião professa porque foi tomado pelo sincretismo. Um alguém que virou um menino crônico, que acha que tudo é diabo. Não é mais homem. De Deus talvez, mas homem não. E alguém cujo coração adoeceu. E aí não vive mais de fé em fé. Nesse tempo, irmão, só pela fé. Porque se não viver pela fé, transforma-se nisso. No que alguns de vocês estão se transformando. Porque estão perdendo a fé. E veja você no que você se torna quando você abandona a fé que tem. Diga você para si. Veja, olhe para o espelho. O que é você sem fé? Olha no espelho. Deus me livre. A minha oração no dia primeiro foi, Deus, me livra do Neil que eu sou. Me livra de mim. E a única forma de eu me livrar de mim é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelo elogio humano, pelo reconhecimento, pelo trabalho, pelo serviço. Quem trabalha cansa. Mas é pela fé. É de fé em fé. A minha oração para a Igreja Batista Betânia de 2007. Deus dá-nos fé. Mas a fé madura não é essa fé do menino crônico. Precisa ver, precisa entender, precisa sentir. Não, é a fé. Que é fé para crer na palavra. E porque crer na palavra tem experiências nela e nele o tempo inteiro. E ainda que canse, não fica prostrado, porque Ele te põe de pé. É assim que o nosso Deus é. Que Ele nos dê a graça de, ao perguntar-nos, quando o Filho do Homem vier e encontrará fé na terra, a gente diga, eu aqui, Deus, a minha fé está aqui, de pé. Eu posso estar em frangalhos, mas ela permanece em mim e foi ela que me manteve fiel até o último dia. Que Deus te mantenha na fé até o último dia da tua existência, no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda Ele e vamos celebrar a nossa comunhão.